Bom dia, 1 Crônicas, capítulo 6, os Levitas. Importante para a nossa compreensão é essa genealogia da tribo de Levi, a tribo sacerdotal de Israel. Era muito importante que se restabelecesse em Israel o sacerdócio levítico depois do exílio na Babilônia. Para servir como sacerdote no templo, qualquer um teria que ter uma clara descendência da tribo de Levi. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Cada uma dessas 3 linhagens desempenhavam ocupações distintas na adoração a Deus, como nós já vimos em Números 4, do 1 ao 33. A linhagem mais importante era aquela que levava até Arão, e desse modo aos sacerdotes. Essa era a linhagem que descendia de Coate. Mas nem todo descendente de Coate veio a ser sacerdote, somente aqueles que podiam traçar sua linhagem até Arão. Os demais ficavam no grupo mais amplo de pessoas que desempenhavam tarefas gerais no templo. Grande parte das genealogias de crônicas salta alguns anos ou alguns elos, geralmente aqueles do tempo relacionado aos israelitas que ficaram no Egito. Essa descendência é descrita de forma abreviada ou completamente pulada. Esse é o caso que acontecerá neste capítulo. Os descendentes de Arão, mencionados aqui no versículo 3, foram sacerdotes. Nadab e Abiú perderam a vida quando violaram a santidade de seus deveres, conforme nós já vimos em Levítico 10, de maneira que Eleazar tornou-se o verdadeiro sucessor de Arão, seguido por Finéias. A lista dos sacerdotes não é completa. Ela não menciona, por exemplo, Eli, o sacerdote que educou Samuel, lá em 1 Samuel 1:3. A segunda maior lista deste capítulo inclui levitas que não eram da linhagem sacerdotal. Dos descendentes de Coate, a lista contém 4 nomes com o mesmo nome, Eucana. Aquele que é mencionado no versículo 27, no entanto, é que é o pai de Samuel, visto que Samuel é mencionado no versículo seguinte, no versículo 28. Em 1 Samuel 1:1, Eucana é mencionado como sendo de Efraim, enquanto aqui vemos que ele pertencia à tribo de Levi. Isso acontece porque o versículo de 1 Samuel refere-se à localidade onde ele e sua família viviam, uma vez que a tribo de Levi, como nós já mencionamos, não possuía seu próprio território. Crônicas nos dá a real linhagem, a de sangue, que coloca em uma das linhagens privilegiadas de Levi esse sacerdote ou esse homem chamado Eucana. O versículo 31 enfatiza a presença dos cânticos na casa do Senhor como sendo instituída, como aquela que foi instituída por Davi, e reivindica em anos posteriores a ele também. Há 3 músicos principais: Emã, o que fez o Salmo 88, Asaf, dos Salmos 50, 73 e 83, e Etã, que também é às vezes chamado de Gedutum, e que fez o Salmo 89. Esses 3 homens representam os 3 ramos dos filhos de Levi, que procedem de Coate, Gerson e Merari, respectivamente. Amã era um descendente de Coate, mas não por meio de linhagem de Arão, de modo que ele não era elegível para o sacerdócio. Enfatizando a distinção entre os que eram descendentes de Arão e outros ramos derivados de Levi, o cronista lista mais uma vez aqueles que eram sacerdotes, mas declara que todos os outros estavam engajados no serviço do tabernáculo. Os levitas foram dispersos ao longo do tempo, porque antes da construção do templo, não havia um lugar específico para eles morarem. Durante as conquistas das terras, eles foram repartidos entre os territórios e dispersos entre as tribos.
Os coatitas receberam uma parte importante de Hebrom. O principal herdeiro desse lugar foi Calebe, e ela serviria mais tarde, por algum tempo, como a capital, sob a monarquia de Davi. Os levitas também moraram entre as tribos de Gade, Ruben e a meia de Manassés, as que ficaram aquém do Jordão, o que permitia que mesmo aquelas tribos que estavam longe podiam ser ensinadas por eles. Entendemos pela genealogia de Levi que o Senhor cuidou com zelo da linhagem e descendência dos sacerdotes, porque era preciso mantê-los na descendência de Arão até chegarmos a Jesus, quando o Senhor, por meio do seu sangue, nos tornou sacerdotes e levitas na casa do Senhor. Era preciso todo esse cuidado até chegar ao Messias, para que a partir dele todos nós pudéssemos ser abençoados e abençoadores, incluindo agora todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Quem acha que não precisa conhecer o Velho Testamento para entender o Novo, certamente está desprezando todo esse cuidado de Deus em preservar sua palavra para nos apontar para o momento em que o Verbo se faria carne e habitaria entre nós por meio de Jesus Cristo. Eu sei que parece ser muita informação, mas cada uma dessas descobertas, cada estudo de cada capítulo, nos faz entender a magnitude deste enorme projeto de Deus, o de reunir a todos em um único lugar, um único Deus, um único Senhor. E eu creio que hoje a informação está mais e mais acessível a todos e tudo, absolutamente tudo, aponta para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Mateus 24,14 nos diz que este evangelho do reino será pregado a todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Não estamos longe de cada pessoa nesta terra ouvir falar deste evangelho e do nome de Jesus. E cada uma delas terá a sua oportunidade de dizer sim ou não a ele. Depois disso, só restará duas coisas: condenação para os que não aceitaram a salvação, e salvação para aqueles que amaram o seu reino e a sua vinda. Você pregará para esses dois tipos de pessoas, os que aceitarão e os que rejeitarão. Faça seu trabalho como sacerdote e levita do Senhor. Pregue em todo tempo e em todo lugar, e deixe a Deus fazer a parte dele. Convencê-los pelo seu Espírito Santo. Você não vai convencer a ninguém, mas ai de você se você deixar de pregar. E nem nos custa tanto, não é mesmo? O púlpito de Jesus foi a cruz, pregado lá, com pregos e espinhos na cabeça. O nosso é em todo lugar, na nossa casa, na nossa escola, na nossa vizinhança. Nosso púlpito é no nosso trabalho. No meu caso, por meio de um gravador e da internet. E se tem um trabalho que dá alegria e paz para nós fazermos, é esse, o de pregar essa santa palavra. Amém, sacerdotes? Amém, levitas? Não desista. Continue pregando e pregando e pregando a Cristo, aquele que foi crucificado, pregado numa cruz, mas que venceu a morte e te deu a vida eterna como presente. Coisa maravilhosa é servi-lo. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Não espere a dor e o sofrimento para dar ouvidos a Ele. Renda-se já e venha juntar-se ao exército de guerreiros pela boa e nobre causa do Senhor, a única pela qual vale a pena viver e morrer, ou morrer para poder viver. Essa é a sequência exata. É morrer para o mundo para viver eternamente para Deus. Se é para morrer, deixa Deus te matar. Matar sua carne, matar seus pecados e passar a viver para Ele. Se vale a pena, nem posso te falar o quanto que vale a pena. Só quem experimentou sabe o bem que faz a nossa alma servir a Jesus. Tudo mais é vaidade e terminará em sofrimento, em desânimo, em angústia e principalmente em morte eterna. Então, comece já
comece agora. Confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador e deixe que o Espírito Santo fará o resto. Essa paz que você tanto busca está disponível aqui, pela graça que está em Cristo Jesus. Amém? Me empolguei. Eu esqueço que eu tenho que falar pouco e dizer muito. Tem mais tribos e mais genealogias para nós estudarmos. Nem eu fazia ideia de que o livro de Crônicas podia nos ensinar tanto. Como dizia o meu marido, a Bíblia parecia só uma lista telefônica, cheia de nomes e nomes. Mas o Espírito Santo nos mostra e põe uma lupa gigantesca em cima de cada um desses nomes, de cada um desses capítulos, de cada palavra, de cada versículo que aqui está escrito. Todos são aprendizado e sabedoria para nós. Prometo que agora eu vou parar mesmo. Um abraço e até amanhã.